Olá, gente, tudo bem? Hoje, eu pensei diferente, pensei em vocês, fiquei assim, planejando, fiquei matutando como a nossa aula seria diferente hoje, a última aula do capítulo 3, né? Sabendo da riqueza que foi trabalhada durante as aulas, envolvendo os assuntos, os acontecimentos históricos do capítulo 3. Tá? Enfim, chegamos a uma conclusão, eu e o professor Juan, que seria o momento de fazermos uma retomada, tá? De fazermos uma revisão. Ai, meu Deus, tudo isso é avaliação? Não, né? Mas é importante nós fazermos uma revisão de tudo que foi trabalhado, tá? No capítulo 3. O capítulo 3 ele é riquíssimo em acontecimento histórico, iniciando a Idade Moderna. Né? Nós falamos no capítulo 3 desde a formação das monarquias nacionais até a Contra-Reforma. Então, são renascimentos que marcam, tá? Os fatos históricos no início da chamada Idade Moderna. Né? Essa Idade Moderna que a gente aprende na linha do tempo, que estudamos no 6º ano, que estudamos no início do nosso livro do 7º ano, que estudaremos no 8º, que estudaremos no 9º e assim sucessivamente, tá? Então, nesse processo, pensem comigo, acompanhem, por favor, toda a caminhada, né, o passo a passo rumo ao que nós estamos fazendo, então, no capítulo 3, tá certo? Bem, a gente iniciou o capítulo 3, né, lá atrás, e no capítulo 3 a gente falava de formação das monarquias nacionais ibéricas. Vocês se lembram? Né? Falamos do final da Idade Média, né? Todo aquele processo que nós... Desculpem. Todo aquele processo que nós já havíamos visto no capítulo 2, o longo capítulo 2, né? Falamos, né, de renascimentos, então, comercial, de renascimento urbano, e aí a gente percebeu que esses fragmentos, que esses fatores impulsionaram a centralização do poder. Daí, então, a gente chama de formação das monarquias nacionais, certo? Olha lá, centralização política, com o objetivo de recuperar a crise. Lembra que o final da Idade Média é marcada por crises, fome, guerras, revoltas camponesas e a peste negra, tá? Então, a finalidade maior dessas monarquias era exatamente, né, recuperar todo esse prestígio perdido, vamos dizer assim, né, decorrente de uma série de fatores que foram vistos lá atrás. Daí, então, a gente tem no final da Idade Média a chamada formação das monarquias nacionais. No nosso livro, lá na página 77, ele contextualiza essa formação das monarquias nacionais. Não farei isso aqui porque já foi trabalhado em aula anterior, tá certo? Então, só para nós caminharmos bem e fecharmos o raciocínio, o estudo desse capítulo, entendendo quais fatores nos levam ao próximo capítulo, né? O próximo capítulo são os povos da colonização espanhola. Então, a gente vai entender todo esse contexto onde a Espanha se forma como monarquia nacional a partir aqui, então, desse momento da página 77, onde nós vamos ter datado a partir do século X, né? Então, tudo isso é muito importante, tá bom? Seguindo, né, dentro dessa linha ainda do livro em relação às monarquias nacionais, foi trabalhado também com vocês, né, durante o capítulo
2, a chamada, né, a famosa Guerra dos 100 Anos. Então, para Portugal, era muito importante esse cenário, tá? Porque Portugal se lança, né, como pioneiro em expansão marítima, que a gente já vê, tá? É importante também nós lembrarmos das cruzadas. Lembram? Né? As cruzadas também levou o quê? A Guerra da Reconquista, a expulsão dos árabes do território, né? Do controle do Mar Mediterrâneo, do território ibérico, tá bom? Então, tudo isso é legal e a gente, retomando, vai clareando um pouquinho, né, na nossa cabeça esse panorama de acontecimentos. Bem, lá na página 77 tinha um link, né? E com 4 atividades, na verdade. Mas das 4, eu retomei com vocês 2. Era um link associado à saga do homem no campo, história e interação, né? E aí tinha explicando como que, né, o processo do homem no campo, da agricultura no Brasil, enfim, né? Não vou me lembrar o que está no link, tá bom? E pedia que a atividade de vocês fosse buscar no dicionário, né, o significado de algumas palavras. Tá? E aí, para a gente se recordar, né, aqueles que não fizeram a atividade, aqueles que não fizeram a tarefa, tá aqui o significado de agrário, de fundiário, de impasse, carta magna. A gente estuda efetivamente, né, a carta magna, ou ao contrário, na Inglaterra, Magna Carta, com essa intenção de perceber realmente as leis, a Constituição. Embate, latifúndio. Tá? No final do livro a gente falará muito de latifúndio. Em geografia vocês já estudaram, né? Já viram latifúndio, minifúndio, enfim. Isso era a primeira parte da atividade de interpretação de vocês. Na segunda atividade, tinha lá, né, informações referentes ao texto sobre a agricultura. E aí era uma atividade de verdadeiro ou falso. Então, né, a correção está aqui. Tá? Por favor, acompanhe, pare o vídeo nessa parte, né? Faça a correção e volte, tá bom? Na página 80, que daí é associado, né, à formação das monarquias, visto um pouquinho desse cenário dos reis, da Guerra da Reconquista e tudo mais, também tem uma atividade conhecimento em ação, que era para vocês associarem as informações, letra A, referente ao que era burguês, letra B, camponês, letra C, nobres feudais, fazendo uma menção, lembrando, né, da nossa sociedade na Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média, certo? E aí também, então, está a correção do exercício. Tá? 2 exercícios, então a sequência correta falando, né, de associar o número 1, letra B, letra C e letra A. E o número 2 pedia que você explicasse como ocorreu a formação das monarquias. Simples, né? A gente olhando lá atrás, a gente consegue perceber claramente. Essas monarquias formam-se a partir da centralização do poder, ou seja, o que na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, o rei era decorativo, agora ele passa a ter poder, certo? E ele tem poderes graças ao apoio da nobreza, dos camponeses e dos próprios senhores feudais, tá? Façam a correção, por favor. Seguindo no nosso livro, tá? A gente tem alguns instrumentos, né? Alguns fatores que favoreceram o quê? As grandes navegações, a expansão marítima. Olha lá, a ideia do mar tenebroso, né? O Atlântico. Então, a gente tem os séculos XV e XVI, extremamente importantes para entendermos esse cenário, tá? Entendermos esses fatores. Quais os objetivos?
dessas expansões marítimas? Por que se lançar, então, ao desconhecido? Tá? E aí a gente vai, né, associar a expansão marítima ao comércio. Expansão marítima, comércio marítimo, domínio do mar Mediterrâneo, né? Lembra uma briga aí com os árabes de muito tempo por conta das especiarias do Oriente, do Ocidente. Então, tudo isso levou, né, portugueses e espanhóis a uma série de empreitadas, né, até se chegar às Índias, tá? Então, a busca de especiarias, a busca de metais preciosos, porque era uma forma de se enriquecer, também muito legal a gente entender esse fator. Uma tentativa de romper aí com o monopólio italiano, Gênova e Veneza dominavam o comércio, tá? Porque elas tiveram esse contato mais próxima com os árabes e aí passaram a controlar o comércio. Eram os intermediários nesse comércio com o restante da Europa. E também uma expansão com justificativa, né, cristã, uma expansão necessária também para levar o cristianismo, tá? Então, navegar é preciso porque o Atlântico era um mar tenebroso, então era hora de vencer os monstros, né? E a gente conta, a partir da página 81, com alguns importantes instrumentos, tá? Que astrolábio, a bússola, né? A gente terá diário de bordo, né? A cartografia importante para desmistificar este cenário. Então, tudo isso já trabalhado anteriormente, tá certo? Espero que vocês não tenham esquecido. Na página 82, a gente, continuando neste panorama de navegação, nós temos Portugal e Espanha, tá? O pioneirismo Portugal. Portugal se lançará à expansão marítima por uma série de fatores. A principal delas, Portugal estava num lugar privilegiado, a posição geográfica portuguesa. Tá? Os portugueses também já estavam acostumados, né, com o mar, com a pesca. Então, já tinham um conhecimento, mesmo que pequeno, tá, de navegação, certo? Bem, dessa forma, tá, a gente tem neste cenário a centralização precoce, né, porque é muito rápida, tudo acontece muito rápido, a posição geográfica de Portugal, a escola de navegação, porque Portugal então criará uma escola de navegação, né, para empreender melhor este processo, as tecnologias usadas, os instrumentos de navegação, olha lá, a bússola, o astrolábio, né, a cartografia, as caravelas. Então, isso favorece o pioneirismo. Portugal sai na frente, tá, nesse processo de navegação. E lembrando, na página 83, né, os tratados, o primeiro tratado Espanha-Portugal, a bula intercoeteira, não deu muito certo, porque Portugal se acha, então, prejudicado, e aí o Tratado de Tordesilhas, que oficialmente é o que a gente conhece, a gente estuda sempre falando, tá, das terras, né? Então, as faixas de terra pertencentes, né, possíveis descobertas pertencentes à Espanha e a Portugal, tá bom? Seguindo, ainda nos renascimentos, nós trabalhamos o renascimento cultural propriamente dito, né? A partir da página 84. E aí é um movimento intelectual, literário, que nasce na Europa, precisamente na Itália. Florença será o berço desse movimento, né? E no período de 15 e 16, acompanhando a expansão marítima europeia, tá? Características importantes que a gente pode lembrar sempre quando se fala em renascimento, vocês estudam isso em arte, depois estudará em história da arte, e a gente vê sempre isso presente,
né? Que as obras eram inspiradas na antiguidade clássica greco-romana, né? Então, isso vale a pena a gente prestar sempre atenção. A antiguidade clássica associada ao Renascimento, né? Essa exaltação da personalidade, o humanismo muito presente nas obras, né? O otimismo e o antropocentrismo. Tá? Então, por favor, a gente lembra também dos artistas do Renascimento. Lembram? Michelangelo foi trabalhado nas aulas já passadas. Leonardo da Vinci, Giotto, Erasmo de Roterdã, né? Shakespeare, todos esses artistas e escritores e escultores trabalhados anteriormente. E por conta disso, na página 88, tem uma atividade falando da Escola de Atenas, né? Foi uma atividade para casa, pedindo então que vocês lessem, que vocês observassem ali, falando desse cenário, dessa pintura, né, da Escola de Atenas, um afresco de Rafael Sanzio. Eu não sei se vocês associaram, mas alguns artistas do Renascimento lembram um conjunto de tartarugas. Lembra? Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo, né? As tartarugas ninjas são associadas. Eu fiz uma lembrança bobinha, mas que vale a pena, né? Para que daí vocês não esqueçam dos artistas associados aos artistas do Renascimento, tá certo? Bem, então na página 88, vamos lá, ele diz o seguinte: observe os detalhes da Escola de Atenas. Quais são esses detalhes? Os livros, as roupas, os calçados, né? As personagens, os papéis e, de certa forma, a fisionomia. A gente está falando de um afresco, de uma obra, tá? Lá de 1509. E a gente pode perceber as esculturas, a gente pode perceber, né, o globo, a gente pode perceber ali elementos que nos trazem ao contemporâneo, tá? E um outro fator, né, pedindo que vocês escrevessem, que vocês falassem ali sobre a posição das mãos de cada filósofo. Por que eles estão com aquela posição e não com a outra e assim por diante, tá? E aí também, né, o fato das ideias, das reflexões filosóficas, né, as analogias, ou seja, as comparações. Por favor, corrijam, tá? Também falamos, né, de antropocentrismo, dos dogmas, né, das ideias trabalhadas, desse ser humano que, em contrapartida, em contraposição da Idade Média, era então o centro do universo. Lembrando que o antropocentrismo, ele é versus, ele é contrário ao teocentrismo. A Idade Média teocêntrica, né? Deus como centro de tudo, inclusive em todas as obras de arte. Lembra que a maioria das obras estavam associadas à arquitetura, principalmente as igrejas. E a partir de agora nós temos então o antropocêntrico, onde o ser humano e as suas relações estão presentes em tudo. A valorização do ser humano, tá? Isso trabalhado também neste livro. Na página 90 também temos atividades, tá? Essas atividades corrigidas para que vocês possam acompanhar cada detalhe, né? Lembrando que é necessário parar o vídeo, fazer a comparação, corrigir a sua resposta e dar sequência. Não se esqueçam desses detalhes, né? Falamos do heliocentrismo, Nicolau Copérnico, né? E aí a teoria heliocêntrica, onde, né, nós temos defendidas por Giordano Bruno, lá na página 93, pensada por Nicolau, defendida por renascentistas, e a gente traz novamente, lembrando o conceito da teoria heliocêntrica, da teoria geocêntrica, tá? Falamos de reforma protestante, né? Olha lá, Lutero, a figura principal nesse cenário. Martinho Lutero, um movimento que nasce no século XVI, onde
um monge, né, cansado, vamos dizer assim, preocupado com o que estava acontecendo na igreja, inicia então um movimento, tá, para modificar o cenário presente naquela época, né? Então, por quê? Porque ela era contra a forma como se estava conduzindo, né, os cristãos, a venda de indulgências, a venda dos cargos eclesiásticos, tá? A venda de relíquias sagradas, tudo isso nós falamos na aula de semana passada, certo? E aí, por conta disso, acompanha Martim Lutero, né, a Calvino e o rei Henrique VIII, tá? Nessa mesma linha de pensamento de Lutero, onde era necessário uma mudança, tá? Com essas práticas, prestem bem atenção, com as práticas que estavam associadas à igreja, tá? Então, a gente tem a reforma como um movimento de renovação dentro da igreja cristã, certo? Por conta da reforma protestante, também vocês tinham como tarefa 3 questões na página 97, tá? Associadas ao movimento, né? O que o movimento reformista criticava, identificar as características de Calvino e associar o movimento, né, da reforma com a igreja na Inglaterra. Estão aí, por favor, corrijam as respostas, façam todas as correções necessárias, gente. Não se esqueçam, por favor. E o nosso último ponto, nossa última parada, né, dentro do capítulo 3, a contra-reforma. Se houve uma reforma protestante, a Igreja Católica, criticada, né, nas teses de Lutero, né, no movimento protestante, foi necessário uma contra-reforma. Então, a igreja surge aí com alguns movimentos, algumas respostas, não movimentos, me perdoem, algumas respostas ao movimento da reforma protestante, certo? Dentre essas respostas estão presentes, né, no nosso livro, na página 88 98 e 99, tanto a criação da Companhia de Jesus, olha, a Companhia de Jesus que acompanhará depois o processo de colonização no Brasil, tá? O Concílio de Trento, né, onde no concílio se decidirá também algumas práticas que serão adotadas pela Igreja Católica, então, a partir da Contra-Reforma, certo? O Index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja, né? Uma lista de livros cuja Igreja não concordava com esse pensamento científico naquele momento, tá? Sempre lembrando que nós estamos falando de um contexto histórico, certo? E aí, né, nesses novos rumos ali marcados por todas as reestruturações, reformulações, a gente pode perceber então, né, que a igreja e as universidades se expandem, tá certo? Então, por favor, espero que vocês tenham lembrado de tudo já que foi trabalhado no capítulo 3. E por último, né, vocês têm na página 100, né, um texto fazendo uma sinopse do livro O Queijo e os Vermes, tá? O Queijo e os Vermes associado aí num processo dentro desse cenário de reforma e contra-reforma, onde, né, o moleiro, tá, vai passar por alguns problemas, vamos dizer assim. Não vou contar, vou deixar vocês lerem o texto, tá? E aí, a tarefa de vocês, então desta semana, a única tarefa desta semana, são as 4 questões que estão referentes à sinopse, ao trecho ali do livro O Queijo e os Vermes. Tenham um bom trabalho, né? Estudem, né? A gente terá aula de revisão para avaliação, depois nós teremos, né, algumas novidades por aí,
tá? Um grande beijo, um grande abraço, até a nossa próxima aula e novamente, né, quero vê-los o mais breve possível. Tchau, gente!